Vou aqui para chamar o nosso primeiro assunto. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pode decidir hoje se as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro são suficientes diante do possível descumprimento de medidas cautelares. Os advogados de Bolsonaro afirmam que ele não postou nas redes sociais e nem pediu para outros divulgarem os conteúdos em que mostrou aí, tornozeleira, levantou a calça. Tudo lá no Congresso Nacional, na visita que ele fez à Câmara. Por isso, pediram os advogados que Moraes esclareça os limites exatos da proibição do uso das redes. A defesa também afirmou que, em absoluto respeito à decisão da Suprema Corte, ele não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado sobre se ele pode ou não dar entrevistas. E agora, Reinaldo? Olha, vamos lá, nós vamos ficar um bom tempo tratando desse assunto, porque, assim, o poeta Ali Salomão, maravilhoso, já não está entre nós, ele tinha uma expressão muito boa quando alguém se fazia de desentendido, né? Ele dizia assim, até uma vez ele brincou com o Caetano sobre um assunto, disse assim, olha aí o Caetano posando de soninha toda pura. mas era carinhosa a observação, mas também, nesse caso, ela pode ser crítica, no sentido de alguém se fazer desentender. O que está acontecendo, hein? Né? Eu acho muito curioso, porque tinha a decisão do ministro, com as medidas cautelares, né, tomadas no dia 18, e entre elas estava a de não usar as redes sociais. Esse não usar as redes sociais, de fato, tem certos contornos vagos, porque o próprio uso das redes sociais tem contornos vagos. Né? O doutor Vilardi e os outros que cuidam da defesa do Jair Bolsonaro sabem muito bem, e é preciso tomar cuidado em certas circunstâncias para não contar com a colaboração e com a ingenuidade da outra parte, né? Se você está numa negociação, porque eventualmente a pessoa não é ingênua, né? Sabe muito bem que quando o senhor Jair Bolsonaro ficou erguendo a calça para mostrar a tornozeleira, visivelmente não foi um flagrante, alguma coisa que alguém tenha fotografado, filmado, não, ele estava exibindo aquilo como se fosse o troféu do seu martírio, do seu suposto martírio. Né? Olhem aqui e tal. Não concedeu entrevista, o que ele poderia fazer. Se o UOL quisesse ter entrevistado, o Bolsonaro quiser entrevistar, pode, qualquer outro veículo pode. Não há proibição de entrevista. Estão confundindo as coisas. Estão confundindo o ministro Alexandre de Moraes com o ministro Luiz Fux. Quem proibiu o Lula de dar entrevista em 2018 foi o ministro Luiz Fux. Mais do que isso, impôs censura prévia, né, num pedido feito pela Folha. E se a entrevista, disse ele, se a entrevista já aconteceu, não pode ser publicada. E depois fez ali um arrazoado sobre como a liberdade de imprensa encontra limites. O Luiz Fux, ele é capaz de descer, de fazer o chamado mergulho vertical em determinados temas quando são do seu interesse. Né? Quando não, ele produz essa peça pusilânime que ele produziu ao negar a cautelar, ao votar contra a cautelar para o Bolsonaro, mas disso fala daqui a pouco. Então estava lá o senhor Jair Bolsonaro, exibindo a sua tornozeleira, o seu troféu, e vociferando coisas como: não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. A frase é maior, mas eu paro nesse trechinho aqui. Fica parecendo que esses são os únicos crimes possíveis e passíveis de punição. Você não roubou. Primeiro, eu não vou entrar no mérito agora. Não desviou recurso público, não matou e não traficou ninguém, então tudo bem. Então golpe de Estado você pode dar, porque você é uma pessoa boa. Golpe pode. Golpe pode se meter com gente que planeja a morte dos outros. Isso pode.
Não matando, tá tudo certo. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Humilhação de quem, cara pálida? De qualquer modo, a palavra humilhação é boa, né? Porque humilhação, a origem da palavra humilhação é aquele que está próximo do humus, da terra, né? Que está na terra. Para quem pretendia alcançar a estratosfera do golpismo, né, e de um regime fascistoide, um pouco de humilhação no sentido de estar mais próximo da terra, talvez não faça mal, mas de qualquer modo não é humilhação, é aplicação da lei. Uma pessoa inocente, não, primeiro que ele pode se dizer inocente, mas numa decisão judicial, essa inocência vai ser decidida pelo tribunal. Covardia é o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Só para lembrar, com o Lula não foi covardia? 580 dias? Com o Temer, que foi preso 2 vezes, não foi covardia? E ele apoiava tudo, inclusive a prisão do Temer também, a turma dele. Eu me lembro, as 2 prisões, o Lula foi preso, condenado sem prova, por um juiz incompetente e suspeito, ficou lá 580 dias. E cumpriu as regras do jogo. Mesmo diante da ilegalidade. Depois reconhecido. As 2 prisões do Temer foram ilegais. Eu apontei tanto a ilegalidade num caso como a ilegalidade no outro. Está tudo documentado, né? Porque eu falo e escrevo mais do que o homem da cobra. E tomei porrada dos bolsonaristas. Como que é? O amigo da impunidade. Eu era o amigo da impunidade. Apontando os absurdos do juiz Bombadão, no caso do Temer, o Marcelo Bretas, aposentado compulsoriamente, né? E os absurdos do senhor Sérgio Moro. E nunca ocorreu ao Bolsonaro dizer covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Não é mesmo? A covardia é só quando diz respeito ao Bolsonaro. É só quando a água bate no seu traseiro. No traseiro dos outros, não. Aí a turma dele ia para as redes. Eles se consolidaram nesse período. Esse troço que se criou no Brasil deriva, inclusive, dessa maluquice que tinha. Punições ilegais. No caso dele, não é ilegalidade nenhuma, ademais. Mas está lá ele, com medidas cautelares. Insisto, já havia razão para prisão preventiva antes. É bom lembrar que o texto que eu disse que ele havia razão preventiva para a decretação da prisão preventiva dele, eu escrevi no dia 18, na madrugada, antes das ações cautelares. E aí ele avança. Nós vamos enfrentar tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Epa! Ei! Como é que é? Que vale para você a lei de Deus? Aí eu aqui com a minha santinha, ó. A compadecida. Para mim também vale a lei de Deus. Na minha religião. Na minha religião vale a lei de Deus. Eu cá com as minhas orações é a lei de Deus. No Brasil, na vida civil, vale a lei que tem aí. A lei que vale para o conjunto dos brasileiros. Até porque, né, Diego, se valesse só a lei de Deus, coitados dos ateus, né? Eles ficariam sem lei nenhuma. Então, mas já assim, imaginou? se a gente for considerar a lei de Deus, ele também descumpriu algumas aqui. Eu estava dando uma pesquisada na Bíblia. Né? Depender do Deus que ele siga, descumpriu. Aliás, eu não sei se quando ele ajudou a mandar tanta gente para a morte, se ele estava tentando povoar o céu. Ou o quê? Né? Era a lei de Deus quando ele imitava gente que estava afogada pela Covid. Era a lei de Deus quando ele mandava tomar cloroquina. Era a lei de Deus quando ele estimulava que as pessoas se reunissem. Era a lei de Deus quando ele dizia todo mundo morre um dia.
Era a lei de Deus quando ele indagava, quando ele dizia diante das mortes, eu não sou coveiro? Era a lei de Deus quando afirmava que vacina podia transformar as pessoas em jacaré? É a lei de Deus quando, em entrevista recente ao Josias e a Carla, ao José Souza e a Carla Araújo, neste UOL, ele contou um monte de mentiras sobre a vacina e ficou reproduzindo dados de um grupo de extrema-direita nos Estados Unidos, que são todos, absolutamente todos, mentirosos. Lembraram aqui, Reinaldo, homenageou o torturador também, né? Homenageou torturador, livro lido, um único, a autobiografia do Coronel Ustra. Né? Era a lei de Deus? É a lei de Deus quando dava entrevista dizia que um menino gayzinho precisa levar um couro que resolve tudo? É a lei de Deus? Né? É a lei de Deus quando em Pedrinhas degolaram presídio, no Maranhão, degolaram pessoas, ergueram a cabeça, perguntaram para ele, ele respondeu, alguma ele fez? Que Deus é esse? Nem o Deus do Velho Testamento, que era um Deus de maus bofes, porque eu como cristão, preciso falar isso. O Deus do Velho Testamento não era um cara muito legal. Ele era meio temperamental, ranzinza. Qualquer coisinha estava dando raio lá e tá matando, matava. Era chato o Deus do Velho Testamento. Esse Deus foi humanizado pelo Cristo. O homem que se fez Deus. E o Deus que se fez homem no Cristo. E aí não, e aí as regras, inclusive, são outras. Então, Deus não entra nessa história. Até porque o Bolsonaro não privatizou Deus. Que é outra mania que a gente tem. Deus só está com eles. Acho que é por isso que eles falam tanto línguas estranhas, porque assim ninguém entendendo fica parecendo que eles têm a compreensão. Né? Engraçado que o Espírito Santo nas Escrituras se manifesta muito raramente. Com essa gente, o Espírito Santo a toda hora está dando pinta. Eu nunca vi. Né? Essa gente destrói as Santas Escrituras. Essa que é a verdade. Né? Assim como os milagres, etc. Você pega os milagres de Cristo, meu Deus, você conta nos dedos. Eles não. Você vai em qualquer esquina, tem 18 no mesmo dia. Não é? Então, Deus não entra. Deus não entra nessa história. Entra a lei. Porque senão o debate teria de ser religioso. Mas quando ele diz, vale para mim, o que vale para mim é a lei de Deus, ele está a dizer que a lei do Brasil não vale? Isso aqui é uma repetição, de outro modo, do 7 de setembro de 2021? Pergunto. É isso? Quando ele disse que não obedeceria mais a decisões judiciais? Não, não é a lei de Deus nesse caso. Vale a lei daqui, até porque quando ele for preso, ele não será preso no céu. Nem no inferno. Vai ser preso num presídio. Aliás, onde terá os direitos humanos respeitados. E ninguém dirá que ele deve ser maltratado porque nós queremos garantir direitos humanos apenas para humanos direitos. Lembra-se disso? Não. Nós vamos garantir direitos humanos, inclusive para o Bolsonaro, que não é um humano direito no que respeita ao Estado de Direito. Ele transgrediu. Né? Agora, nunca houve proibição de conceder entrevista. O que se fez foi não use redes sociais para depredar as instituições, ou, para usar a expressão que o Nicolas disse no seu vídeo, para depedrar as instituições. Ele deve achar que depedrar é jogar pedra. Né? Não use as redes sociais para isso. Esta é a natureza da decisão. Dá uma entrevista, depois faz um corte em que ele aparece brilhando e atacando as instituições. E atacando o Supremo. Reinaldo. E reiterando no crime de agredir, de ameaçar os juízes. Eu ia perguntar para você se você acha que o Bolsonaro pode ou não pode dar entrevista, na tua avaliação, com com as ordens, né, com as decisões do Moraes. Pode, mas o Moraes já decidiu isso, já está decidido. Já teve um esclarecimento a respeito. Eu já disse, o UOL quer entrevistar? Ele tem o que dizer, sei lá, cada um. Quer entrevistar? Pode entrevistar. Se eu quiser entrevistar o Bolsonaro, eu posso entrevistar. É que eu não quero. Quer dizer, se ele quisesse dar entrevista para mim, mas não quero. Né?
Mas pode dar entrevista. Não pode ficar reproduzindo essa entrevista em cortes, não sei o que, em redes sociais, porque aí você abre o flanco para fazer aquilo que ele está fazendo. E aí ele decidiu, porque veja só, estão deslocando a coisa aí, estão misturando as coisas. Quando o Alexandre pediu esclarecimento, e tem fotos na decisão dele, tem imagens, foi sobre a pantomima que ele fez no Congresso, com a tornozeleira, criando cortes e imagens para a sua turma. E como está lá, não pode usar nem ele mesmo, nem por intermédio de terceiros, tem o uso por intermédio de terceiros. Tem nada a ver com entrevista. Tem nada a ver com entrevista. Dê entrevista. Havendo quem queira entrevistar, dê entrevista. Ele precisando esclarecer alguma coisa, né? Agora, se na entrevista, e o veículo de comunicação faz o que quiser, se na entrevista ele voltar a ameaçar o Supremo, ele voltar a chantagear o Supremo, que é o que eles estão fazendo, se comportando como um sequestrador do Supremo, um sequestrador de juízes, ou vocês fazem o que nós queremos, ou então os brasileiros como um todo vão pagar a conta. É disso que estamos falando, né? Aí o Alexandre disse violação da condicional, da cautelar. E aí cumpre recuperar um pouco, Diego, porque essa gente adora fazer confusão e nosso trabalho é desfazer a confusão que eles fazem. Porque antes mesmo das cautelares, eu escrevi, e absolutamente sustentável, como sabe qualquer pessoa que lide, qualquer operador do direito, que havia razões para a prisão preventiva. Vamos lá. E agora reforçaram com a transgressão da medida cautelar. Que é mesmo que nós temos? Nós temos Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, investigado porque está praticando coação no curso do processo. Ele está lá com o objetivo claro, escancarado, admitido, assumido, de pressionar os Estados Unidos, se articular nos Estados Unidos para que os Estados Unidos imponham sanções a ministros do Supremo aqui. Ele já conseguiu. Ele, enfim, essa articulação. Nós temos 8 ministros do Supremo, mais o Procurador-Geral da República, que estão com os vistos suspensos, revogados. Só estão com visto hoje Luiz Fux, o glorioso, Nunes Marques e André Mendonça. Ele está lá dizendo, e isso é só o começo. As sanções ao Brasil, que ele defendeu, eles estão defendendo. Eles promoveram uma passeata em Brasília de pessoas defendendo o Trump. No evento na Câmara, ergueram a bandeira do Trump. Você imagine, eu que já sou uma pessoa madura, né, já sou um jovem senhor, eu me lembro de uma Câmara que tinha Ulisses Guimarães. Eu me lembro de uma Câmara no campo conservador que tinha o brilhantíssimo Delfim Neto, que depois assessorou Lula na economia, mas que era do campo conservador. Né? Certamente não leu as memórias do Ustra, ele tinha uma biblioteca espetacular. Você lidava com gente que, enfim, né, fazia um trabalho político, gostasse ou não, não importa o lado que você tivesse. Aí você tem uma escória, que é uma escória, né, um lixo moral, um lixo político, que um país sendo punido por um determinado cidadão, você tem ali sujeito erguendo o negócio do Trump. Né? Uma volta. Eduardo Bolsonaro lá, coação no curso do processo. Tentativa de obstruir investigação de organização criminosa.
investigado por tentativa de abolição do Estado de Direito, associação com o governo estrangeiro contra os interesses do Brasil. E quem é que financia isso? Quem é que contou no dia 14 de maio, acho que foi isso, a entrevista aqui ao UOL, ao Josias e a Carla Araújo, a entrevista dele, que ele contou voluntariamente que ele financiava o Eduardo lá, ele financia o Eduardo lá. Quando o Trump mandou a carta, aquela carta obscena ao Lula, ele disse no dia seguinte que ele recebia aquilo com muita responsabilidade e que era muito fácil as autoridades brasileiras resolverem tudo. Que nome isso tem? Que nome isso tem? O que é que nos aponta o artigo 312 do Código de Processo Penal quando um réu, um investigado, comete crimes novos? Os crimes novos cometidos são crimes contemporâneos. Não é um crime que você descobriu lá atrás e você usa a preventiva por um crime pregresso, como fazia a Lava Jato. Não. É um crime contemporâneo. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora em conexão com o crime que motivou a ação penal. Ou não é em conexão? Então, o artigo 312 do Código de Processo Penal aponta 5 razões para a prisão preventiva: preservação da ordem pública, preservação da ordem econômica, risco à instrução criminal ou à instrução processual, a depender da fase, e risco de não cumprimento da lei penal. São 4. Esse aqui geralmente ligado à fuga. Mas nunca foi a fuga a razão das medidas cautelares do Alexandre, é bom lembrar. E fuga. E tem uma 5ª razão, que é descumprimento de medida cautelar. O Alexandre impôs as medidas cautelares que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O artigo 282 autoriza que se apliquem as medidas do artigo 319 quando estão dadas as razões para aplicar o 312, a prisão preventiva. É por isso que o artigo 319 chama medidas alternativas. Alternativa é o quê? Aquilo que você pode escolher havendo 2 ou mais opções. E o Alexandre escolheu a medida menos gravosa, que foram as medidas cautelares. Aí eu volto ao 312, a 5ª razão da prisão. Desrespeite uma medida cautelar e você tem, então, mais um motivo para a prisão preventiva. É por isso que eu digo que o Jair Bolsonaro gabaritou as 5 razões para a prisão preventiva. Aliás, como sabe o doutor Vilardi, sabe todo mundo, o artigo 312, parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. São novos, são contemporâneos, ele financia a pressão sobre o juiz. O objetivo do Eduardo lá é mudar a decisão dos ministros. Isso fica claro, é por isso que estão lá. Estão fazendo a pior forma de intervenção, de tentativa de mudar o curso do processo, que é pressionar juízes. Não tem jeito. A mais. Artigo 774 do Código de Processo Civil. O artigo 774 do Código de Processo Civil diz: considera-se atentatória a dignidade da justiça, porque tem isso. Quando um juiz decide, é preciso zelar pela dignidade da justiça. A justiça não toma decisão para ser humilhada.
para ser enxovalhada. Artigo 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, inciso 1, frauda a execução da decisão. Inciso 2, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, como ficar exibindo a tornozeleira para a sua plateia, a sua greia, a sua turma, a sua súcia, a sua milícia, ficar fazendo pouco caso da justiça nas redes. Inciso 4, resiste injustificadamente às ordens judiciais. Ué, mas é questão penal? Você está evocando o Código de Processo Civil? Como sabe o ministro Luiz Fux, esses códigos são subsidiariamente aplicados, desde que o código subsidiário não contradiga o código principal para o caso. E sabe quem fez? Quem é que coordenou a reformulação do Código de Processo Civil, esse que temos? Um certo senhor chamado Luiz Fux, quando estava no STJ. Né? O problema desse senhor, aquele voto indecente que ele deu, não é ignorância. Definitivamente não. É esperteza, se é que me entende. Com aquele voto indecente. Né? Que não viu nada de errado naquilo que o Bolsonaro está fazendo, né? E deu uma resposta fabulosa. Olha, mas é espetacular. O que é que está, de novo, no centro da decisão do Alexandre de Moraes, no centro da decisão do Alexandre de Moraes, referendada, das medidas cautelares, referendada por 3 outros ministros, o Flávio Dino, Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, não é o risco de fuga, e sim essas coisas que eu disse aqui, a interferência no processo para ser genérico. É isso. A medida, a tornozeleira, a não se aproximar da embaixada, tal, é uma proteção adicional, que, aliás, tornozeleira costuma ser colocada sempre. Né? E é uma medida protetiva importante. Né? Então, mas não é o risco de fuga. O Luiz Fux fingiu que era e disse, não vejo risco de fuga. Até porque, como a gente sabe, né, quando o cara vai fugir, ele liga para o ministro e fala, ministro, vou fugir. Né? Não é o risco de fuga. Aliás, o risco de fuga que esse loquaz Marco Aurélio não via no Andrezinho do rap. Não é mesmo? Está sumido até hoje. Então, não foi risco de fuga. Ele fez de conta que era, então vejo risco de fuga. Quanto à questão da pressão aos juízes, ele deu uma resposta magnífica, Diego. Ele disse, não, juízes no Brasil não se deixam pressionar. Veja você. Assim como ele vai absolver Jair Bolsonaro, com absoluta certeza. Tentativa de golpe para ele não é crime, tentativa de rompimento do Estado de Direito para ele não é crime, porque para ele tentativa não é crime. Ele resolveu ter o seu próprio Código Penal, ele não acredita nesse que nós temos. Ele quer ter o seu próprio. Né? E aí tomou a decisão indigna que tomou. Mas, em síntese, não há proibição para Jair Bolsonaro expor, para lembrar o nome de um livro do Rubem Fonseca, suas vastas emoções e pensamentos imperfeitos à imprensa. Ele pode fazê-lo para aqueles que estiverem dispostos a ouvi-lo. Né? Há muitos, enfim. Se isso resultar em proselitismo nas redes sociais, e não adianta a defesa querer ponto por ponto como vai ser isso, porque converse com o Jair Bolsonaro, converse com o seu constituído, com o seu constituinte, converse com aquele que o contratou. Ficar levantando a canela com a tornozeleira para atacar juízes, sim, vai em cana. Aliás, já deveria ter ido, insisto, é só um motivo a mais.
Né? Ficar atacando a dignidade da justiça, sim, é para encana. Os doutores, como eu, conhecem o artigo 774 do Código de Processo Civil. Os doutores, como eu, conhecem o artigo 312 do Código de Processo Penal. É que, ultimamente, nessa era do opinionismo, você também opina, mas uma lei, né? Basta que alguém diga alguma coisa, vamos dar voz a ele também, porque ele também tem o direito de falar. Daqui a pouco nós estamos tendo o debate dos terraplanistas junto com astrônomos para decidir, afinal de contas, qual é o formato do planeta, já que todo mundo tem direito a uma opinião. Né? Como eu brinco sempre, fica aparecendo esquete do Porta dos Fundos. Né? Vamos fazer o debate. Aí qualquer pessoa tem o direito. Né? A dona Maricota da esquina vai debater vacina com uma cientista, um cientista. Né? E os dois ali estão em igualdade. Então ficam falando bobagem a dar com pau, né? Perdão dessa expressão algo grosseira, né? O fato é que a defesa sabe muito bem o que não pode, né? E se tiver na dúvida, então manda ele ficar calado. Aí, entrevista pode. Fazer pouco caso de juiz, não. Qual é o limite? Quando é que você ultrapassa a linha? O Bolsonaro sabe muito bem, ele é o rei de ultrapassar a linha, né? Ele é o cara que vive ultrapassando a linha.